A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste e nos ouve neste dia. A minha saudação com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Deus nos abençoe neste momento, quando vamos examinar a sua santa e bendita palavra, que possamos encontrar nas Escrituras Sagradas o caminho para a salvação. Esse é o propósito da nossa programação, examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus e nos conduzem para a vida eterna. Hoje nós vamos examinar um assunto, um tema que é muito importante, como toda a palavra de Deus é importante para nós, mas são coisas mais atuais que nós vemos acontecendo, uma doutrina, um ensinamento propagado, transmitido por muitos pastores, muitas igrejas, no sentido de que Deus é amor, e Deus é amor mesmo, a palavra nos diz isso. Deus é amor e aceita todo mundo e não tem exigência de que a pessoa mude de vida. Deus aceita todas as pessoas como elas são e, como Ele é amor, Ele perdoa e as pessoas vão vivendo conforme a sua vontade. Será que isso é verdade? Será que a pessoa que aceita Jesus não tem que ter uma vida diferenciada? Uma pessoa que crê em Deus, que tem Deus na sua vida, que vive a palavra de Deus, não tem que ter uma vida diferenciada? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante, a palavra nos diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Não andeis mais entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. As pessoas ignoram a palavra de Deus por causa da dureza do coração delas. Por isso elas não fazem a vontade de Deus e não vivem conforme Deus está mandando. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Veja aqui, versículo 20. Vós não aprendestes assim a Cristo. Cristo não é assim não. Nós cometermos pecados, desde que nós aceitamos a transformar a nossa vida, fizemos um concerto com Deus, esse novo concerto, esta nova aliança no sangue do Cordeiro, nós aprendemos diferente. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Se você aprendeu de Jesus, você sabe que Jesus quer que você tenha uma vida diferenciada. Que quanto ao trato passado, como nós éramos antes de termos esta aliança com Deus, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja aqui, o novo homem é criado na verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não podemos mentir, não podemos ficar irados. Se ficar irado, não deixa para amanhã para se consertar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa para amanhã, já se conserta hoje mesmo. Não deis lugar ao diabo, não deixa o diabo o adversário, diabo significa adversário, não deixa o adversário, o nosso inimigo, tomar conta da tua vida, não. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. A trabalhar não é para ficar rico, trabalhar para suprir a tua necessidade e a necessidade das outras pessoas que você puder socorrer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja como o homem que tem Deus na sua vida se transforma. Ele é diferente daquilo que ele era antes de aceitar, antes de ter esta nova aliança no sangue do Cordeiro. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia
da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. O povo de Deus não tem malícia, não tem ira, não tem contenda, não tem gritaria. Todos se respeitam e sabem respeitar, né? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, se você tem ouvido uma mensagem no sentido de que nós podemos aceitar, viver, ter Deus na nossa vida e continuar vivendo, porque Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus perdoa, e nós podemos continuar vivendo conforme nós quisermos, essa palavra é mentirosa. A pessoa que está ensinando isso não tem Deus na sua vida e não tem conserto com Deus coisa nenhuma, porque nós acabamos de ver aqui no livro de Efésios, capítulo 4, nós lemos do versículo 17 ao 32. Aqui está dizendo que quem tem Cristo mudou aquele velho homem, a velha pessoa, a velha mulher, aquela pessoa que era antes, ficou para trás. Agora nós somos uma nova criatura, por isso que o batismo é o nascer de novo. Por isso que nós batizamos em nome de Jesus, porque a pessoa agora recebeu o nome de família, que é Jesus, e nasceu de novo. E nós temos agora uma nova vida, um novo compromisso no sangue do Cordeiro. Vamos ler ainda em 1 Pedro capítulo 4, os versículos 1 ao 3, a palavra diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Já é demais já o que nós vivemos antes de ter Deus na nossa vida. Agora nós, no tempo que nos resta, desde que nós aceitamos a Deus, aceitamos o sacrifício de Cristo, vamos viver segundo a vontade de Deus. Não fazendo mais a vontade da carne, mas fazendo a vontade de Deus. Então, veja bem, Deus tem uma salvação maravilhosa para você, mas você precisa entender que você precisa obedecer, desde que você ouviu a palavra, e a obrigação nossa é examinar, é ver o que Deus quer da minha vida. Não é o que a igreja quer da minha vida, não é o que o pastor quer da minha vida, mas o sumo pastor Jesus Cristo. Vamos ver ainda em 1 João, no capítulo 4, versículos 1 a 6. A palavra diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É o que a palavra está dizendo aqui. Primeiro prova o Espírito, vê se aquela pessoa que está falando está sendo usada pelo Espírito Santo, porque muitos falsos profetas, o espírito do anticristo já opera. Desde o tempo de João, desde o tempo de Paulo, o espírito do anticristo já opera. Muitos falsos profetas têm entrado no mundo e ensinado doutrinas erradas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós, o que está em vós, do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Você ouve muita mensagem aí, você sabe que tem muita mensagem. Fala somente das coisas do mundo, que você precisa ganhar dinheiro, que você precisa contribuir para receber a bênção de Deus, tudo bênção material, e a promessa são somente de coisas materiais e bênçãos materiais e a vida material e a aparência somente. Mas o que está dizendo aqui? Só fala coisa do mundo. Vamos falar das coisas de Deus, o que nos promete a salvação de Deus, a vida espiritual que Deus reserva para nós. Então veja que do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
Você tem ouvido esta mensagem? Você tem ouvido nós transmitirmos a mensagem de Deus para você? Nós somos de Deus. Aquele que é de Deus tem ouvido o que nós temos falado e tem vivido. Aquele que não é de Deus não nos ouve, não dá atenção. Nós transmitimos a palavra de Deus, mas a pessoa fala, não dá bola, acha que nós estamos exagerando, nós somos muito rigorosos, mas é a palavra de Deus que está nos ensinando. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que não nos ouve está vivendo no espírito do erro. Vamos ler para encerrar aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 9 até o versículo 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui está, já é suficiente para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vimos aqui que quando nós servimos a Deus, nós obedecemos a sua santa e bendita palavra. Nós precisamos ter uma vida transformada. O que nós éramos no mundo, o que fazíamos, hoje sentimos vergonha, porque nós vemos que Deus não se agradava daquilo que fazíamos, mas pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele nos chamou e chama você também, querido ouvinte, querido telespectador, querida telespectadora. Deus está te chamando e você que já tem aceitado, você que já tem Cristo na tua vida, Ele quer que você tenha uma vida transformada, modificada. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E tem toda uma transformação de vida, de pensamento, de palavras, de ações, para dar testemunho de que agora nós estamos revestidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então esta doutrina, este ensinamento que Deus ama a todos, ama, isso é verdade. Só que o diabo já vem misturando a verdade com a mentira desde o paraíso, quando convenceu Eva, enganou Eva a se alimentar da árvore que era proibida. Porque ele disse que realmente Deus tinha falado que era para não comer, mas não iam morrer não. Se comessem, iam ter os olhos abertos, iam conhecer a diferença do bem e do mal. Isso é verdade. Ficaram conhecendo a diferença do bem e do mal porque desobedeceram a Deus e eles morreram. O diabo queria a morte deles e realmente isso aconteceu. Então, um pouquinho de mentira no meio da verdade transforma tudo em mentira, porque a pessoa começa a se desviar do caminho do Senhor e quem desvia é difícil voltar. Precisa ter humildade, sinceridade, amor, temperança, fé, se colocar debaixo do poder de Deus. Por isso Deus quer que você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste neste dia, quer que você tenha uma vida transformada, viva verdadeiramente a palavra de Deus. E se você não crer na palavra, se você não obedecer a palavra, o próprio Deus diz aqui no versículo 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, Deus enviará a operação do erro para que acreditem na mentira, porque não creram na verdade e tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer no pecado. Então, que você desperte neste dia e quando ouvir a palavra de Deus, examine para ver se não é daquela forma mesmo. Como os irmãos de Bereia, e sendo da forma que você ouviu, viva a palavra de Deus. Não se preocupe em agradar os homens, não se preocupe em agradar a igreja, não se preocupe em agradar a congregação, o pastor, mas tenha em seu coração agradar a Deus e ser filho de Deus, filha de Deus. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo complete esta obra maravilhosa na tua vida e Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, aleluia.